Vamos lá, galera. Bom dia. Dando continuidade aí à nossa discussão sobre filosofia política, né? Vamos falar do terceiro contratualista, né? Nós vimos a importância, né, de Hobbes, a importância de John Locke, né? Todos também contratualistas, né? E a partir de seus próprios pressupostos, explicando como é que, do ponto de vista de uma filosofia política, o contrato social era necessário para a harmonização do indivíduo em sociedade. Hoje vamos ver, né, a terceira visão contratualista e a chamada de visão mais radical, não é? Que é a visão de Jean-Jacques Rousseau. Não é? O Rousseau nasce em Genebra, né, em junho de 1712 e chega a Paris por volta de 1742. Né? Tem aí como principais obras, né, sobre a origem da desigualdade, de 1755, e o contrato social, de 1757. Né? Vamos já de cara dizendo que o Rousseau foi altamente perseguido pelas autoridades francesas por conta dessa obra. Né? Afinal de contas, sobre a origem da desigualdade, é quando o Rousseau vai problematizar a questão da propriedade privada como o início da desarmonia entre os homens e aquilo que faz com que o homem saia do seu estado natural, que para ele era bom, né? Daí vem a noção de bom selvagem do Rousseau, né? E a obra do contrato social, no qual ele discute em uma França em plena uma monarquia absoluta, de que a república, não é, seria sim a melhor opção, não é, de Estado, não é, para os franceses. Né? O Rousseau morre em 1772, né? Durante, portanto, o processo da Revolução Francesa. Os restos mortais dele, é claro, porque ele era tido pelos revolucionários burgueses da Revolução Francesa como um grande inspirador, mas são colocados aí num panteão em forma de homenagem. Mas vamos entender aí o que ele está falando. Quais são as ideias principais do Rousseau? Primeiro, o conceito que a gente precisa compreender quando a gente está falando do contrato social e quando a gente está falando das ideias do Rousseau, que é a liberdade. Entendida aí, não é, como um direito e um dever. Não é? Renunciar à liberdade é, portanto, para ele, renunciar à qualidade de ser humano. Não é? Esse ser humano nasce livre e com direito à igualdade. Não é? O Rousseau vai nos trazer aí novos pensamentos. Prestem atenção que o Rousseau vai introduzir a necessidade de defesa do direito à igualdade. Antes dos discursos do Rousseau, não é? Não se havia dito oficialmente que todos os homens eram realmente iguais. Não é? O Rousseau traz uma crítica muito grande à própria questão da escravidão em pleno século XVIII. Esse princípio da liberdade, portanto, ele é inalienável e ele é uma exigência da natureza humana, né? Segundo a visão do Rousseau. Então, como entender liberdade? Significa que não apenas, não é, a negação dos impedimentos, mas a afirmação de um dever de realizações de aptidões espirituais mais elevadas. É essa liberdade que rege e que guia os homens, não é? E que seria parte, inclusive, não é, constitutiva desses homens, já que ele está dizendo que isso é inato, ou seja, né, nasce com os homens. Essa liberdade, né, vincula a vontade particular à vontade geral, ou seja, quando o homem é livre e ele permite que os outros sejam, isso vai gerar a expressão do que ele está chamando de um bem comum. Não é? Esse contrato social para ele, então, é uma associação de homens inteligentes que deliberadamente resolvem formar um certo tipo de sociedade. Não é? Então, a ideia de comunidade, a ideia do consenso, a ideia daquilo que é melhor para a maioria, está aí no pensamento do Rousseau, que na verdade vai ser a base de inspiração para muitos modelos de república que vão vir depois.
não é? Então, essa comunidade que deseja viver de acordo com os pressupostos da liberdade humana fariam um contrato por um consenso, não é? Já que para ele, volto a dizer, o homem é naturalmente bom, não é? Foi o encontro com a sociedade que acabou fazendo com que o homem se perdesse do seu estado de natureza, não é? Falando nisso, esse homem é naturalmente bom, não é? Mas é constantemente ameaçado por forças que o desviam dessa bondade natural, ou seja, dessa bondade que eu acabei de dizer que ele nasceu assim, não é? E de relações livres e iguais com os demais. Não é? Essas desigualdades são geradas pelas condições sociais dos homens, não é? Produz não liberdade, ou seja, as condições sociais diferenciadas dos homens fazem com que uns possam dominar os outros, não é? E tornam esses que dominam tiranos e os dominados escravos, não é? Então, essa submissão a uma vontade geral vai trazer um bem comum à natureza, né? Porque ela expressa a natureza real do homem, a natureza que ele está chamando de, né, do homem no seu estado natural, que seria o bom selvagem, né? Corpo coletivo e submissão à lei que prescreve a si próprio. É disso que ele está falando. A submissão à vontade geral vai conduzir o homem à liberdade, que o resguarda do vício e o eleva à vida virtuosa. Portanto, Rousseau está dizendo que de que forma eu vou fazer para que eu vá garantir a vontade de uma maioria. Né? O Rousseau está introduzindo a ideia de um voto universal. É aqui que o sufrágio universal aparece. Né? Que as decisões, ou seja, o contrato social, ele seria resultado de decisões majoritárias, né? Decisões tomadas em conjunto e de acordo com a vontade desta maioria, por conta dessa liberdade que todo homem está preservando. Então, a libertação dos limites da vida individual, não é? A experiência de fraternidade e igualdade junto a outros cidadãos que compartilham o mesmo ideal. É isso que esse processo participativo de todos vai trazer. Não é? Vai fazer uma manutenção dos direitos, né, das liberdades individuais. Não é? Portanto, para ele, a democracia, não é? Toda autoridade está ligada ao povo, à vontade geral. É através de uma decisão que é tomada, não é, pela maioria, pelo voto, não é, que nós podemos ter as diretrizes desses contratos. Não é? É por isso, é assim que o homem faz o pacto para a manutenção dessa própria liberdade, não é? Inclusive reconhecendo que aquilo que a maioria define, não é, é o que é positivo e melhor, já que todos puderam expressar, né, os seus direitos, suas vontades através do voto, tá bom? Nós discutimos mais sobre isso, não é, sobre a teoria do Rousseau, né, sobre o estado de natureza, né, no nosso Hangouts. Um beijo grande e aguardo vocês.